todos aparecendo aí na tela. Então esse foi Letícia Monte Bonito 04, da Júlia Regis, como vocês puderam ver. E Não, do lance do pertencimento, assim, né? De, tipo, a gente fazer um filme com gente, enfim, com as minorias, assim, né? Conseguir, tipo assim, se unir, assim, para falar sobre as vivências em comum, né? E eu acho que o filme, ele conseguiu trazer isso de uma maneira bem massa. Eu tava falando, lembrei que eu tô falando da trilha sonora que tinha me conectado com uma parte, enfim, uma parte até da minha adolescência, assim, e que eu me lembro, agora tem uma lembrança muito, olha, essa lembrança foi que do filme, eu lembro, esse filme me despertou, assim, a cena da cama ali, ela me lembrou um filme que eu vi quando eu tinha uns 16, que lá quando na época eu conheci a Maria, lá, 15, 16 anos, e que é Os Famosos e os Doentes da Morte, que é a Catuane Eggs, lá do Israel, que, nossa, tipo, foi um dos filmes que, tipo, realmente, assim, mudou, assim, como eu enxergava as coisas, né? E foi bem no momento decisivo. E vocês falaram que meninas, tipo, enfim, adolescentes vieram falar com vocês, rolou um feedback, assim. Quando vocês falaram, eu me transportei para aquela época, assim, que eu era adolescente e tentei me lembrar do que tinha me conectado com, sabe, de uma maneira assim, né, em outro contexto, mas eu acho que esse filme, essa cena específica da cama aí me lembra muito a cena enfim, da personagem da Tuane deitada e eles escutando um Bob Dylan. E também no filme trazer uma música violãozinho, assim, e traz um acalanto, né, um aconchego, assim, que, não sei, me despertou coisas muito boas, assim. pois é. Opa, pode falar, por favor. Não, só ia um comentário mesmo que o Nicolas falou é um filme, também é uma coisa muito de essas memórias, né? Tem o ventilador que é bem presente ali no filme, com aquele barulhinho. A minha bisavó tinha um ventilador idêntico que fazia o mesmo barulho e tudo mais. Então era muito, enfim, tem esses afetos assim nos próprios nos objetos. Enfim, eu acho que esse quarto tem tantos detalhezinhos neles, assim, e cada detalhezinho remete a alguma coisa muito particular, assim. A própria TV ali passando a Xena, eu acho que é uma coisa muito que estabelece assim numa temporalidade muito específica e enfim, era meio que isso que eu ia comentar. Opa. Não, Pode ir. Eu ia comentar que ele tem um pouco de cada um ali, assim. Tem um pouco meu ali pelos posters, tem da Júlia também, pelas coisas do quarto. Da Júlia Leite também, ele tem a Xena. Tipo, tem um pouco de cada um ali, de quando tinha ali a idade dos personagens, assim. Eu ia dizer exatamente isso, na verdade, porque vocês tinham dito da equipe que a gente não imaginou que ia ser mais ou menos, eu acho que são 28 pessoas que trabalharam diretamente ali no filme, e eu acho que são 3 homens e 25 mulheres, uma coisa assim. E, tipo, isso não foi proposital, mas quando eu imaginei, quando a gente começou a pensar nessa representação dessas duas meninas, e o nosso maior medo era cair nessa coisa fetichizada, nessa coisa meio pastiche, a gente foi pegando opiniões, assim, de pessoas que eram próximas a nós e pessoas que já tinham passado por isso, e que a gente acreditava muito no trabalho, então eu acho que a equipe foi meio que se formando a partir disso. E então, tipo, a questão do roteiro, a questão da arte, foi tudo meio que construído, assim, entre nós. Exatamente o que a Laila disse, assim, porque o filme se passa em 2008, por ali, porque foi a época que eu também tava nessa minha fase de adolescência, assim, eu nunca imaginei o filme se passar em outra época. Tanto que quando a gente conversou sobre isso, o João falou, Júlia, a gente não tem orçamento para fazer um filme de época. E daí eu falei, mas a gente se vira pra botar ele ali no negócio. E daí a Júlia falou,
a cena da TV, a Júlia sugeriu a Xena, daí a Laila sugeriu os CDs da Avril Lavigne. E meio que foi cada um dando. Teve coisa de Crepúsculo, coisa de Turma da Mônica, coisa de um monte de coisa que, tipo, nessa época meio que influenciou a gente, assim. E daí as músicas, quando eu escrevi o roteiro, eu tava em outro planeta, assim, músicas que a gente precisaria comprar direitos da Sony Music. E daí todo mundo, as pessoas me brecaram e disseram, peraí, vamos fazer uma coisa realista aqui? E daí o João sugeriu as músicas dessa banda, que se chama Musa Híbrida, que é uma banda de Pelotas, e o vocal das músicas é feminino, assim, a maioria delas. E que encaixava um pouco na ideia das músicas que você queria originalmente. Exatamente, tanto que, tipo, uma das músicas principais dessa banda chama Como é Bom Ser Lésbica. E a gente teve uma conversa sobre por que não era uma boa ideia colocar essa música no filme. E para não ficar, assim, uma coisa tão explícita. Então eu acho que foi um pouquinho de cada um, assim, que a gente foi montando e meio que criou. Eu acho que tem um cuidado da arte do figurino do filme, também, de que ao mesmo tempo que não queria que fosse um filme que fosse sexualizado os personagens e que tivesse um figurino que desse uma letra assim, também não queria que fosse um figurino pudico, sabe? Uma coisa assim que aquelas meninas nos anos 2000, num verão absurdo, não usariam. Então, e mesmo na relação entre elas, assim, que não fosse um filme que pudesse ser erotizado, aquele corpo daquelas duas meninas, mas que também não fosse um negócio meio tipo, elas são duas amigas que se gostam muito, sabe? Que também é uma dinâmica que a gente vê muito nesses filmes para adolescente. Quando a gente começa a assistir, pensa, tipo, é um casal, né? São duas meninas, elas são um casal. Aí entra assim, não, elas são só duas amigas, porque não se quer dizer se são um casal ou não. E aí eu acho que o filme, ele anda muito nesse limiar, assim, entre... eu acho que são decisões muito acertadas, assim, de figurino, de arte e de direção de atores também, assim, de não cair muito para um lado e ficar, tipo, um filme que não vai servir para um público infanto-juvenil, ou que tem muitas referências que sejam só nos 2000 e que as pessoas pensem, não, esse filme aqui é para pessoas que são adultas agora, mas que eram adolescentes no início dos anos 2000. Eu acho que ele vai mesclando as coisas para funcionar para mais de uma geração. Mas eu queria só deixar um comentário, que eu vi uma pergunta da Luísa aqui do lado, e aí eu acho que é uma coisa que, na verdade, eu achei que a gente tinha respondido, mas acho que foi no momento que a live caiu, que ela perguntou se a história do filme é inspirada em uma história da Júlia. E aí eu acho que é porque quando tu estava contando dos direitos da história, de como tu chegou nela, deve ter sido quando caiu a transmissão. Eu demoro sempre a começar a falar, porque eu tenho que dizer pro João desmutar aqui do lado. Daí tem toda uma troca aqui de delay. Então, não, quer dizer, sim, experiências, não diretamente. Como eu acho, eu não sei se eu já disse isso antes, mas eu queria fazer o filme baseado num conto de uma escritora daqui, a Natália Polesso, e daí acabou que a gente não conseguiu, ela já tinha vendido os direitos do livro, basicamente é isso, assim, mas ela foi super querida, super amável com a gente. Daí nisso eu saí à procura de histórias que funcionassem no contexto que eu queria, que era a história de romance entre duas meninas, que se passasse no interior, especificamente no interior de Pelotas, e que tivesse essa coisa meio anos 2000. Então, eu me lembrei de uma colega, na verdade, a Júlia Leite, perdão, Júlia, não queria roubar os seus direitos, me lembrou de uma colega nossa do curso de História, que ela nasceu nas colônias de Pelotas, e ela, desde que a gente ouviu as histórias dela, ela sempre foi muito naturalizado para ela a sexualidade dela. Então, eu perguntei sobre a vida dela, se ela tinha algumas histórias para me contar. E antes da pandemia, a gente foi tomar um café juntas, e daí ela me contou várias histórias. Daí eu meio que juntei essas histórias. E a gente foi juntando experiências nossas de coisas que a gente fazia quando era mais jovem. Então, a cena do ventilador era uma coisa que eu fazia o tempo inteiro, era gritar no ventilador o tempo inteiro quando eu era mais nova. Ouvir música, encher o rabo de miojo quando você tá, sei lá, com seus amigos, esse tipo de coisa, sabe? Então eu acho que foi se construindo a partir de experiências, assim. Ela é baseada nas histórias da Laís, que é uma história que aconteceu quando ela tinha 9 anos, sobre a primeira apaixonite dela, que daí ela meio que
meio que deu esse clique, assim, mas ela nunca chegou a analisar isso lá com seus 9 anos, tipo, nossa, estou gostando de uma menina. Foi sempre algo natural, tipo, estou gostando dessa pessoa. E era meio que a vibe que a gente queria passar com o filme, assim. E eu acho que muito disso se deu também porque a gente não imaginava que a Maria Duda, elas não se conheciam, né? Antes do filme. E a gente não imaginava que, tipo, elas iam ter uma conexão tão natural, uma coisa tão boa, uma coisa tão tranquila, assim, que na primeira vez que a gente foi para a preparação de atores com a Brenda, que ela é absolutamente incrível, elas começaram a ler o texto, assim, informalmente, e eu fiquei tipo, caceta! São elas. São elas! Eu lembro que eu até cheguei em casa, eu puxei a Júlia de lado e eu disse, Júlia é a diretora de fotografia. Júlia, deu muito certo. Vai dar alguma coisa errada em algum momento. Não, eu adorei que tu chegou em casa e quando começaram a ler, tu disse, são elas. Ainda bem, né, amiga? Porque assim, é 2 dias antes de filmar, que se não fossem elas, ia ser um problemão pra ti. Realmente, a gente já tava pensando em colocar o João numa peruca pra tentar atuar, mas não deu muito certo, assim. Sim, porque era bem a proposta do filme, né? Quem sabe a gente não faz um romance entre 2 meninas que uma delas é um menino. Exatamente. Ai. Eu amo a intimidade. Sim, a Luísa tinha uma pergunta também, que daí eu acho que a gente já tá há um tempinho, a gente já pode também se encaminhando para um final, que a conversa tá muito massa, mas infelizmente, enfim, na internet... Não acaba. Minha última live, né? Mas, então essa pergunta, mas uma introdução à pergunta antes, mas também ainda sobre essas questões da temática e tal, eu acho muito bacana que seja um filme que surja também em um ambiente universitário, né, ainda mais em consideração o cinema, enfim, o cenário do cinema gaúcho e todas essas coisas que estão estabelecidas no cinema gaúcho, e é um filme que surge com essa visão a respeito desse tema. Dentro desse contexto universitário, eu acho que é muito importante, assim, justamente para, enfim, chegar nesse espaço de formação, já ter esse tipo de espaço. Daí a pergunta da Luísa era sobre se vocês esperavam que esse filme fosse ter essa recepção, assim, esses retornos muito afetivos das pessoas, assim, e até porque também é um filme que rodou em alguns festivais, até a questão dos festivais online também são ruins, mas eles possibilitam chegar em pessoas, assim, que talvez não fossem no cinema onde está tendo o Festival X ou o Festival Y, e então essa coisa possibilita que, enfim, muitas pessoas assistiram o filme e deram esse retorno. Daí a pergunta do Luiz era meio que isso, assim, vocês esperavam que fosse ter esse retorno tão afetuoso, assim, das pessoas? O Letícia, a gente teve muita felicidade dele ter passado por muitos espaços, muitos festivais, ter exibido em muitos lugares. E a gente teve muita sorte nessa questão de tempo, em 2 momentos, que foi, primeiro que a gente gravou o filme, assim, coisa de 4, 5 dias antes da pandemia virar uma grande coisa, assim, de todo mundo começar a levar a sério, assim, ver que o negócio era bravo, e depois a gente iniciou a pós-produção do filme inteira remota, e a gente encerrou a pós-produção bem na época das inscrições do Festival de Gramado, que foi onde a gente acabou estreando depois na Mostra Gaúcha, né, ano passado, 2020, em agosto, setembro, não lembro. E, enfim, e aí depois de Gramado a gente começou a entrar em vários outros festivais, a gente entrou em uma dúzia, eu acho, desde então, e muita satisfação, muito gratificante. A gente passou no Mix Brasil, passou em Tiradentes, e é muito bacana porque o filme está sendo visto por muita gente, até porque os festivais estão sendo online, tem muita gente que normalmente não consumiria, ou porque não teria acesso, não poderia consumir, e não tem mais uma restrição geográfica, né, para poder assistir esses filmes. Então tem muita gente vendo, muita gente comenta no Twitter, a gente faz aí o search do filme e vê as pessoas comentando, o filme é um horror, isso
sou apaixonada pelos personagens. Né? O Letterboxd também é muito interessante. Cara, um dos passatempos favoritos é ver as reviews do filme no Letterboxd. É incrível. Tem umas muito boas, umas muito ruins. É ótimo. As melhores são as ou que acham um filme muito bom ou muito ruim. Tipo assim, 1 estrela. Incrível. São todas ótimas. Eu adoro. Então, mas é uma experiência ótima. Assim. Ai, desculpa. É que tem um review do filme Letterboxd que eu amo, que a pessoa falou muito do filme e disse: o único defeito é que é muito curto. E a gente, tipo, que é um curta, né? Tipo, gostei muito do filme, mas eu achei muito curto. Ele, né? Dá pra ver 2 vezes, né? Tipo, Bota em Tem loop. muita gente que reclama do tempo. Tem muita gente que reclama do tempo, tipo, ai, achei apenas o romance muito rápido. Tipo, não tinha como ser. É assim, ó. Eu entendo. Opa. E isso que a Letícia não é um curta tão curto, né? Tem 20 minutos de duração. É que, assim, o que acontece? Eu, respondendo assim até a pergunta dele, se a gente esperava, assim, quando a gente estava divulgando o filme ali pelo Catarse, a gente já recebia inúmeras mensagens. Tipo assim, porque como eu sou uma pessoa que acompanha muitas coisas na internet, tipo, eu consumo muito desse conteúdo, então eu conheço o público que eu tava falando, assim, eu me insiro nesse público, né? Então, eles não estão acostumados com esse tipo de conteúdo, tipo, eles geralmente têm mais acesso a séries, a filmes, a longas e tal. Esse conteúdo é um pouco novo ainda para essas pessoas, tipo, elas não têm. Por isso que também eu acho interessante essa questão dos festivais online, porque essas pessoas normalmente não tinham conhecimento, nem só conhecimento, mas acesso a esses festivais, até porque eles são muito específicos, né? Uma coisa meio elitista. Então, eles não estão acostumados com essa linguagem. Então, tipo, por isso que eles se assustam muito, assim, com o tempo do filme. E então, para mim, assim, quer dizer que, tipo, ele conseguiu, claro, não revolucionou, obviamente, mas, tipo, ele conseguiu quebrar algumas barreiras entre o público e o filme, assim. Por isso que eu acho, para mim, já valeu muito, assim, por isso, assim. Tanto ali na pré, assim, quando a gente recebia as mensagens, nossa, eu precisava desse filme, quero assistir, pessoas fora do Brasil doaram pra gente no Catarse. Porque elas queriam ter visto esse filme antes. Do Catarse, eu olhei no final, tinha os créditos do pessoal que apoiou, né? Eu achei muito massa isso, porque, enfim, eu sou realizador também, e a gente é realizador audiovisual sabe como é que é o corre para conseguir dinheiro para fazer um filme, assim, é uma coisa assim, né? Uma missão impossível. Como é que foi para vocês essa missão impossível que se tornou possível? Olha, a gente começou, como a gente tinha meio que noção que a gente não ia conseguir muito dinheiro desde o início, daí a gente começou com as pessoas principais, as pessoas que estavam envolvidas ali, que iam acabar se formando com o filme, ou pessoas de cabeça de produção que estavam envolvidas o suficiente para doar algum dinheiro. Então a gente começou ali botando o dinheiro inicial do próprio bolso. A gente vendeu brownie, brigadeiro, rifa, biscoito também. A gente fez biscoito, a gente fez um saquinho de biscoito. É verdade, biscoitos, é verdade. A gente fez festa. A gente fez o Catarse. E eu acho que foi isso, né? Mas foram foi muito bom que eu fui na festa, apoiando ali o projeto. Na época eu nem era atriz do filme, né? Não, você já era. Tanto que eu falei assim, olha lá, Júlia. Não, sério, sim. Tanto que eu falei, olha lá, Júlia, a Duda lá, nossa atriz lá. Talvez a Duda não soubesse, então. Ainda que era. Não, eu tinha falado no início do negócio. Só que daí foi tipo, oi amiga, você topa tal projeto, não sei o quê. E daí ela falou, não, super topo. E a gente teve tipo um hiato entre eu mandar roteiro e etc. Eu não tinha nem mandado o roteiro pra Duda, pobrezinha. E daí eu só tinha explicado a história do projeto. E daí quando a gente fez a festa, a gente não pro filme, tanto que eram pra 2 filmes que iam ser TCC. E daí, tipo, quando a Duda ficou sabendo, depois a Duda falou, ué, eu tava nessa festa. Mas assim, foi um corre, assim, eu acho que eu ia dizer, eu acho que nenhum realizador devia passar por isso, a gente devia ter políticas públicas melhores. Mas do jeito que a coisa anda, né?
a gente tá correndo pra fazer o que dá, assim. A galera pediu um longa ali no chat, hein? O pessoal. Ai, meu Deus. Quando a É, gente tava na terceira diária do filme que faltou luz e a gente tava num lugar que não tinha sinal de telefone, então era ou vocês conversam que não tem mais nada pra fazer, sentou todo mundo na sala conversar. Explica, Maria. Não, é que teve de um tudo, assim, teve um momento, inclusive, foi a gente sentou em roda e cada um contou sua história de maior humilhação. Porque chega um momento, é a diária de 12 horas, chega um momento que tu não tem mais o que fazer. E assim, a produção tinha contratado um ônibus para nos levar e nos buscar. Só que o ônibus nos levava no horário e nos buscava no horário. Era afastado da cidade o lugar que a gente filmou. E não tinha sinal, então a gente não podia nem ligar pro motorista e dizer, não vamos conseguir gravar, pode nos buscar. Então a gente ficou assim, umas 4 horas, eu acho, ali sentado conversando. Aí a gente teve a dinâmica de se isso fosse um filme, que a gente faria, se fosse um filme, se fosse um longa. Então teve assim, o futuro delas, onde que anda a irmã da Letícia, se a irmã da Letícia volta para casa, e aí vai, aí a imaginação, a cabeça vazia é a oficina do diabo, né? Só foi. Letícia, o retorno. É a volta dos que não foram. E a gente não sabe também que quando teve essa queda de luz, que a gente ficou preso só podendo conversar, também foi quando choveu. Choveu, e deu tudo ao mesmo tempo. E aí a gente não ia poder gravar de qualquer forma, tipo, porque tinha muita coisa que pegava as janelas da casa, e aí era um dia de sol, não podia estar chovendo do lado de fora. Né? E a gente muito desesperado, né, porque a gente também tava nessa locação assim, as pessoas concordaram em deixar a gente gravar lá. E daí começou a chover e eu pensei, nossa, a gente não vai conseguir terminar esse filme. A gente entrou num nível de desespero que a gente falou, não, a gente vai gravar com chuva. A gente começou a setar as coisas para gravar e a gente notou que uma coisa que estava sempre presente no filme era o ventilador ligado. E como é que a gente ia ligar o ventilador sem eletricidade? Eu lembro que até alguém sugeriu, eu fico embaixo, rodando a hélice. E aí, assim, de um lado o ventilador, do outro lado a televisão, não tem, do outro lado, na outra ponta da janela, não tem para onde virar a câmera. E aí aquela coisa assim, eu não sei se quem trabalha com cinema conhece essa coisa assim de que a equipe de cinema é um troço que se alasta, assim. Tem uma piada, que me contaram uma vez, que é onde passa uma equipe de cinema não nasce grama. Tá? Tipo, porque arrasa quarteirão, assim. Aí o pessoal dessa casa tinha emprestado o andar de baixo, uma parte do andar de baixo onde era a vendinha, e tipo um quarto no andar de cima, que era onde a gente ia filmar. Nossa. E aí choveu, não tinha, a equipe não podia ficar do lado de fora, chegou um momento em que eram assim, as 20 pessoas, todas sentadas na sala da casa dessa família, que eram 3 pessoas idosas, e sei lá, assim, tentando gastar tempo, não tinha o que fazer. Eu saí de lá, a gente saiu de lá com o braço tudo tatuado de tatuagem de chiclete, sabe? Era assim... Matando tempo, resgataram um cachorro. Não, gente, é que você não tem noção. Resgataram um cachorro mal nutrido, pegaram. Era sabe, isso que eu ia o negócio vai indo. Cavalos escaparam no meio da gravação. Muita coisa aconteceu. Eu ia perguntar justamente do cachorro, que no final tem o agradecimento a todos que ajudaram no resgate da cachorrinha Letícia. Mas então foi um. Porque isso aconteceu, então. A gente gravou pra fora, assim, e tinha muito cachorro, assim, largado lá e aí uma dessas apareceu uma cadelinha, tipo, muito, muito mal nutrida. Eu não sei se ainda tem as fotos postadas em algum lugar, acho que no meu Facebook talvez tenha. Ela tava muito mal nutrida, tava só osso, assim, só... Era uma coisa, assim, de... Eles botavam ela pra dentro de casa, né, pra, né, sei lá, tirar da chuva, e com medo que fugisse, porque a gente tava atrás de alguma coisa pra alguém que pudesse ficar com ela. E eu não conseguia olhar pro cachorro. Eu sou uma pessoa, assim, que eu não tenho problema com bicho, assim, mas me dava uma agonia, porque a sensação que dava era que a cachorrinha ia desfalecer a qualquer momento. Eu nunca tinha visto um bicho tão mal nutrido. E é porque ela era uma cachorra, assim, esses cachorros que não são de ninguém, ela ficava vagando. Horrível. Conta, João, desculpa. E aí a gente começou, cara, a gente tem que dar um jeito, a gente não pode deixar a cadela largada aqui abandonada, sabe? E aí o pessoal lá da casa também já tinha um monte de cachorro, não tinha como pegar mais um, assim, e aí não pega sinal lá. Então, aí era a gente caminhando pela estrada lá de terra, caminhando assim coisa de 200 metros, até conseguir encontrar uma barrinha de sinal para conseguir postar uma foto no Facebook para perguntar se alguém em Pelotas conseguiria
viajar de carro até lá no interior, tipo, pra poder resgatar a cachorra. Aí, no final, a gente conseguiu convencer o cara do ônibus que a gente tinha contratado para carregar ela, botar ela dentro do ônibus para levar de volta, e uma veterinária pegou e adotou ela aqui. Mas teve muita gente que apareceu assim na postagem no Facebook e deu dinheiro para comprar ração, para comprar remédio, para ajudar, enfim, a reabilitar ela, né? E aí Começou como um filme, terminou com muitas coisas. O longa pode ter, inclusive, a cachorrinha aí, o retorno da cachorrinha. Saudável. Mas ela tá bem, hoje ela tem outro nome que não tem nada a ver com o nosso filme, que eu não lembro qual era, a gente recebeu notícias dela um tempo atrás, né? A gente batizou ela de Letícia, era o nome dele. Eu não lembro, na verdade, qual era o outro nome, mas... Bom, mas ela tem, eu lembro que apareceu nas redes, mas bem gordinha, tudo certo. Tudo deu certo no final, então. Não, a gente começa um filme, daí termina com resgate de cães, o João batendo pauzinho para espantar os cavalos que fugiram no meio do set, sem luz, a gente rindo em plenos pulmões com o pessoal da produção subindo e dizendo, gente, fica quieto, tem gente lá embaixo, a gente não tá na nossa casa. Foi... A pior parte era ter que pedir para os donos da casa fazerem silêncio. Essa era a pior parte. Nossa, sim, muito constrangedor. Que eram pessoas idosas, né, que eram donas da casa lá, era uma família, era uma mãe, um filho e uma filha, e os três já tinham idade avançada, enfim. A senhora tinha Alzheimer. E tem essa dinâmica, né, de que uma coisa é tu fazer silêncio, outra coisa é tu fazer silêncio em set de filmagem, porque o silêncio de set de filmagem, ele não é um silêncio normal que nem o nosso, ele é um silêncio, tipo, qualquer ruído pode pegar. Então, assim, as pessoas, elas estavam cozinhando, e a gente disse assim, vocês podem esperar, assim, 20 minutinhos pra gente terminar essa cena e vocês cozinharem? Ah, pode. Aí, daqui a pouco a gente ouve, assim, alcança a cebola. Tipo, eles fazendo um silêncio que para outras pessoas não atrapalharia, pra dinâmica de filmagem atrapalhava, e a gente, assim, como é que a gente vai dizer pra eles que, coitado, não só tentando adiantar o almoço deles, sabe? Como é que a gente vai dizer assim... O plano da Duda subindo a escada, que terminou o plano e a movimentação tinha ficado perfeita, e eu disse, valeu demais, e a diretora de fotografia olhou pra mim e disse, valeu nada! Olha a dona da casa lá aparecendo, olhando pra mim. A Duda subia e a senhora fazia assim... Exato. Foi divertido. Mas eles eram ótimos, eles foram uns queridos, eles deixaram a gente fazer e acontecer na casa, liberaram a casa pra gente por, tipo, 5 dias pra gente fazer... Depois deram uma entrevista, disseram que a gente podia super gravar lá de novo. Eles foram ótimos. Nossa, a casa ficou um lixão depois das gravações, aí era todo mundo catando lixo. A gente limpou, Não, a gente não, tô falando, assim que acabou, assim. No corta, aí ainda tem um tempo de desprodução e faxina do lugar, né? Tava um lixão aí, a gente falava. A gente deixou a casa melhor do que a gente encontrou. A gente ainda tem que ir lá pintar, a gente combinou com eles que ia pintar a casa de agradecimento e começou a pandemia. E aí o pior é que aquela venda lá que aparece no filme também, aquela venda não existia lá. Porque é engraçado, porque as histórias que a Laís contou, ela contou dessa casa que tinha uma venda embaixo e a casa nos fundos em cima. Mas ela falou que não existia mais, que estava fechada era já, não sei o quê. E quando a gente foi procurar a locação em Monte Bonito, aqui no interior, a gente não encontrava nenhum lugar que servisse porque a gente precisava, né? E aí a gente... E aí a gente tava caminhando lá, não encontrava lugar nenhum, e aí a gente falou, cara, será que a gente não consegue ver essa casa da história original, da Laís? E aí ela falou, cara, podemos, mas tá fechado. Aí a gente pensou, cara, mas talvez se a casa ainda tá lá, e por mais que a venda esteja fechada, se ainda tiver com a estrutura, com o balcão, com prateleira, com essas coisas, a gente esvazia ela e monta uma venda de novo. E foi o que a gente fez, a gente encontrou a casa, tava lá, tava lotada, assim, de objetos pessoais deles lá, e a gente passou 2 dias esvaziando toda a venda, limpando, faxinando, e botando produtos, e botando verduras, e... Eu juro que eu vou calar a boca depois dessa, mas é porque eu acho que é muito fofa. Se vocês deixarem, a gente só vai, tá? Tinha a senhora mais velha que morava na casa, ela chamava Dona Maria, e ela tinha Alzheimer. E daí, a gente até ficou meio preocupado de gravar lá, né, vai que, sei lá, acontecesse alguma coisa, não sei o quê. E daí a gente começou a gravar... Para atrapalhar a dinâmica da família, né? Assim, é uma pessoa que ela já tá lá para não sair da casa dela sendo cuidada pelos filhos. Então a gente também tinha medo de entrar e atrapalhar a dinâmica de família deles.
Botamos 20 pessoas lá dentro e pensamos, não vai dar, vai dar tudo certo. E daí, no final, essa senhorinha, ela tinha essa venda na casa dela, já estava fechada há uns 10 anos. E como a gente montou a venda de novo, ela esqueceu que a venda não existia mais. Então, ela vinha para a venda atender as pessoas da equipe. Ela dava balinha para todo mundo, ela estava limpando o balcão, e daí as pessoas da equipe, cientes da situação, ela dava os produtos para as pessoas consumirem, e as pessoas faziam, muito obrigada, dona Maria. Viam exatamente onde estava e devolviam o negócio correndo. Não, tem várias ótimas. Eu vou fazer só mais um adendozinho, então, também da vendinha. São duas coisas. Uma delas é o momento em que ela olhava para o João, que o João ficava numa mesinha escondido, trabalhando no computador, ali, produção, fazendo planilha. E aí ela vinha assim, não precisa de nada, não quer comer nada. Aí uma hora eu desci para falar com o João e ele tava com um negócio, ele disse, olha isso aqui. Ela tinha levado para ele, depois do almoço, assim, um vinhozinho para ele tomar depois do almoço, um digestivo. Sabe? Eu disse, não, mas tá aí, sentado, trabalhando, aí trouxe uma bebidinha para ele. E outra que eu ia contar é que essa venda, ela existia um tempo atrás, né, que a Júlia falou, e ela foi desativada. Mas era um ponto de venda de coisa ali, um ponto de comércio, no meio do nada. Então teve um momento que a gente estava todo mundo na pausa pro almoço, pro café, assim, sentado do lado de fora da venda, toda a equipe quase sentada nos bancos, só, sei lá, a arte, a foto, montando o quarto, e a gente comendo, tomando café, conversando ali, tomando um guaranazinho. De repente passa uma viatura, assim, estrada de terra, passa uma viatura. Aí a gente, já virou piada, né? Tipo, olha, vieram prender a gente, aquela piada de tio. A viatura volta de ré, e embarca, assim, entra de frente pra gente e estaciona com o carro de frente, assim, pra toda a equipe, todo mundo parado, quieto. A gente pensou que era as pessoas de casa não tendo, sem jeito de expulsar, mandaram a polícia. A gente tinha recém feito uma barulheira, assim, e já tinha falado que, gente, não vamos fazer barulho pra não atrapalhar eles. E a gente pensou, meu Deus, será que eles estão nos mandando embora? Sabe? Uma tensão, assim, que não tinha por que ter, mas tinha. Desceram do carro, dois policiais fardados, olharam pra gente, e aquele climão, assim, esperando que eles vão dizer, tem Guaraná? Como ele? A vendinha tá funcionando? Não, na verdade a gente tá fazendo filme. Aí ele, não, é porque a gente achou que a vendinha tava funcionando de novo. Não, tá bem, obrigado, entraram na viatura e foram embora. Pra mim, isso pra mim, ali está o prêmio de arte desse filme. Que a venda tava tão bem construída que a polícia voltou de ré pra comprar um Guaraná. Ai, que saudade, um vinhozinho e um bate-papo descontraído com meus amigos. Nossa, aquela venda tava um lixão, assim, meu Deus. Tava toda desmontada, tinha, tipo, teia de aranha, tinha garrafa, tava tudo bagunçado, assim, tava muito desativada. E ela virou uma venda, como é que eu posso falar? Tipo... Cinematográfica. Não, como é que eu posso falar? A nativa, como se ela tivesse voltado ativa, assim, tava perfeita. Pois é, pra gravar o quê? 3 planos. São 3 planos importantes. Eram 3 planos importantes, tá certo. Valor de produção. Ai. Poder do cinema. Mas. Pessoal, aqui que gente, estou adorando essa descontração pela primeira vez da pandemia. Estou me sentindo num clima bem gostoso de bate-papo pós-sessão na Sala Redenção. Pode chamar a gente sempre, a gente pode comentar com os outros. A gente vai terminar aqui e vai pro bar agora. Pro bar, João. Faltou isso. No ano 2023! Não, mas é isso, podem nos chamar para comentar, a gente fala do filme dos outros também, não tem problema. Aí, é uma possibilidade de chamar vocês para comentar as sessões do tela virtual, mas ficaria também aqui horas e horas, mas eu acho que agradecer muito mesmo, assim, o pessoal que está assistindo, o pessoal que acompanhou aí, interagiu no chat, estavam aqui na mesa de bar imaginária com a gente. E agradecer também vocês por terem topado para essa conversa, essa sessão muito bacana, uma conversa tão agradável quanto o filme. Eu acho que deu para a gente trocar várias ideias e, enfim, os bastidores também sempre trazem coisas que enriquecem muito, assim, o filme também, enfim, todas essas questões
E tá aberto também se vocês quiserem uma conclusão, assim, uma final, assim, dar um agradecimento, não sei, fiquem à vontade. Mais uma vez agradecer também o Nicolas, que então tá aí na sua live derradeira aí, mas para, como o Edgar já falou, para alçar novos voos e semear novas terras. Queria agradecer também, pessoal, do filme, né, toda a produção, assim, de tanto a Maria, que, né, enfim, tem um carinho, né, enorme de minha maninha de vida aí, do audiovisual e funções artísticas, né, sempre admirei muito, assim, teu trampo, Maria, sempre, tua pessoa, além de tudo, e sempre torço muito pelo seu sucesso e por todo mundo que caminha contigo, né? Não conhecia a Laila, nem a Júlia, nem o João, nem a Eduarda, mas já estou adorando-os e espero que outras coisas, enfim, que produzam mais coisas, que a gente possa estar, enfim, num contato, talvez não na pandemia aqui, né? Não vai ser um contato físico, mas num contato artístico, porque eu me senti bem próximo da Maria e do Eduardo nesse filme, assistindo vocês, e me despertou muitas coisas, muito, sim, tipo, que, enfim, né, foi lá do início da minha trajetória, e vim falar com a Maria, que me conhece desde essa época, enfim, é bom finalizar esse ciclo na Sala Redenção aí, com boas lembranças e, enfim, várias nostalgias, né? Queria agradecer ao Edgar também, que é o nosso mestre aqui da Sala Redenção, que apresentou o filme, e o Victor, que ele, enfim, fez toda a função ali de pesquisar e falar sobre, enfim, ter essa ideia, assim, o Victor, ele que se dedicou bastante a isso. E é isso, eu acho, pessoal. Por mim, assim, as minhas considerações são essas. Agradecendo imensamente a participação de vocês todas, todos. E é isso. Agradecer, né, de coração pela oportunidade, assim, eu acho que é uma... que foi uma... A gente participa dessas lives, né, e, assim, é muito bom quando a gente tem um clima aconchegante o suficiente que a gente, no final, senta e pode fofocar, sabe? Então, agradecer demais pela oportunidade, agradecer todo mundo que organiza, né? O que mais, João? Me ajuda. Não, você falou tudo, só agradecer ao pessoal pelo espaço, pela conversa, que foi super agradável, super divertida. Espero que a gente tenha respondido as pessoas que mandaram mensagem, a Luísa que mandou mensagem. E agora, no final, Maria, a gente bota a música tocar e você olha com lágrimas nos olhos enquanto a gente vai desligando a câmera, pode ser? Isso, claro. Deixa eu... Vou me despedir também, tá? Sim. Tá. Não, eu queria agradecer também o convite e queria, na verdade, comentar que a minha primeira bolsa da URGS foi no DDC também. Eu era bolsista do Unifoto e eu sou colega de faculdade do Nicolas também. Agora a gente não está sendo colegas, né, porque do nosso curso de artes visuais, cada um vai fazendo o seu caminho de escolha de disciplinas e aí a gente foi acabando se distanciando nas disciplinas ao longo do curso. Mas a gente se conhece há priscas eras. E aí eu queria agradecer o convite, eu queria agradecer também porque eu acho muito bonito que o Letícia seja um filme universitário, que a gente esteja tendo esse espaço para debater ele dentro de um espaço da universidade também, e que eu acho um trânsito muito legal de ser feito entre a URGS e a UFPEL. Queria agradecer o convite, agradecer o Edgar também, o Vitor que está mediando. O Vitor era meu colega quando eu era bolsista do DDC. Então, assim, eu me sinto muito acolhida aqui, me sinto muito bem nesse espaço, mesmo que online, porque eu sempre frequentei a Sala Redenção. Eu tenho uma história que eu gosto muito da Sala Redenção, que me confunde. A Tânia, que era uma das, meu Deus do céu, das curadoras da Sala Redenção, e uma das responsáveis pela sala, teve uma vez, quando eu era bolsista, que chegou um senhor que achou que eu era Tânia e que não conseguia aceitar que não era, sendo que a gente não é parecida, mas a gente ficou ainda mais próximas por causa dessa piada, né, de que nós somos gêmeas. E, enfim, eu gosto muito do espaço da sala, estava com muita saudade, fiquei muito feliz de poder, assim, me sentir dentro
da Sala Redenção de novo, mesmo que nesse espaço. Então, eu queria agradecer o convite, agradecer também a equipe do filme que topou vir, né? Fazia muito tempo que eu não via meus amigos assim, a gente só se vê em pequenos grupos, né? É bom ver todo mundo junto. Agradecer também por estar aqui. Foi muito gostosa a conversa. Não conhecia, né, o Victor nem o Nicolas, mas foi muito bom conhecer vocês. E é isso, muito obrigada. Eu vou também agradecer vocês e o convite. Eu já tive uma vez na Sala Redenção. E foi bem massa, assim. Eu lembro, nossa, estava extremamente cansada, né? Mas foi bem massa. E agora eu tô aqui também, né, de novo. Mas agora eu fui para assistir uma palestra e uma... Eu não lembro o que era, acho que era uma semana acadêmica, algum evento da URGS, relacionado ao cinema. E foi bem divertido. E agora voltei, assim, online ainda, mas voltei para comentar o nosso TCC. E obrigada, gente. Então é isso, agradecemos. Lembrando também que a sexta que vem, dia 21, vai ter uma conversa daí com o filme Dois Homens ao Mar, do Gabriel Mota. E dando continuidade aí no Tela Virtual. E isso aí, um abraço, um beijo para todo mundo e até a próxima. Até a próxima. Obrigadão, boa noite. Boa sorte no trabalho novo, Nicolas. Boa sorte. Boa sorte.